Agora pela palavra, irmãos. Senhor querido, nós queremos que o Senhor venha falar conosco. Ó Senhor, a Tua palavra é poderosa. Senhor, a Tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. Senhor, não que ela tenha poder em si mesma, no seu próprio ou no ensino, mas é na operação do Espírito Santo que acompanha a palavra. Senhor, não é a mera leitura, não é o mero estudo, não é a mera pregação, mas é a ação do Espírito Santo. Pai, nós pedimos a ação do Espírito Santo nessa ministração, no meu falar, no ouvir dos santos. Queremos operar do Espírito Santo, iluminando, Senhor, quebrando os bloqueios da nossa mente. Senhor Jesus, nos dê boa concentração, nos dê um espírito humilde para acolhermos a palavra com mansidão. Faz a Tua obra, Senhor. Ó querido Espírito Santo, Espírito da verdade, guia-nos a toda a verdade. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, então vamos continuar falando sobre a armadura de Deus. Talvez hoje a gente termine esse tema. Na verdade já era para ter terminado no final de dezembro, mas ainda precisamos falar mais algumas coisas. E se o Senhor dirigir assim, nós terminamos isso hoje. E depois nós vamos continuar nas sextas-feiras no encargo de entendermos o que é sermos discípulos do Senhor. Nós já temos aprendido que muitos iam atrás do Senhor. Haviam multidões que iam atrás do Senhor, iam atrás de milagres, de sinais, de alguma solução para os seus problemas terrenos. Mas tinham alguns que percebiam que Jesus não era só um profeta, mas que Ele era o Messias, o ungido, o enviado, o Filho do Deus vivo. Então esses que tinham de Jesus uma visão mais adequada e a Ele se apegavam, então eles se tornavam discípulos. Não eram só pessoas que admiravam Jesus e que criam nele por causa de um poder que Ele tinha para operar milagres e expulsar demônios. Eram pessoas que iam a Jesus principalmente para se apegar aos ensinamentos de Jesus. Então eles se tornavam discípulos. E o melhor do nosso viver, irmãos, é nós nos tornarmos discípulos de Jesus e não sermos apenas cristãos que se misturam na multidão e não se aproximam de Jesus, senão ocasionalmente. Como nessa passagem que nós vimos, alguns queriam apenas tocar na orla do Senhor, e de fato há esse poder. Todos que tocaram, não foi preciso nenhum procedimento mais complexo, como impor as mãos, ungir com óleo, ou como no caso daquele cego, passar o barro no olho, nada. Os que simplesmente tocaram, receberam um milagre. Mas foram embora. Mas tinha um grupo que ficava com Jesus, eram os discípulos. Irmãos, o Senhor quer nos permitir muito mais do que simplesmente tocarmos na orla da sua veste para recebermos um benefício. O Senhor quer nos fazer discípulos. É muito bom tocar na orla das vestes, né, Denise? Não é? Mas muito melhor é ser discípulo, né? Andar com o Senhor, não é? Conhecer o Senhor, fazer perguntas ao Senhor, receber respostas do Senhor, acordar com o Senhor, dormir com o Senhor. E onde Ele vai, nós somos seguidores do Cordeiro, não é isso?
Essa é a porção excelente. Então, se Deus assim continuar dirigindo, nós vamos passar o resto do ano falando sobre sermos discípulos. Que o Senhor ganhe o nosso coração. E agora nós queremos falar mais um pouquinho sobre a armadura de Deus. O Antônio deixou claro, o sistema é bruto. O diabo não está para brincadeira, não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas do lado da fé, nós temos uma palavra que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir-lhe firme na fé, que a sua ideia de leão feroz, de querer nos devorar, não vai se cumprir. Pelo contrário, nós nos imporemos a ele. Não é? Bom, eu citei Pedro, citei Tiago, e agora nós vamos ver o que Paulo fala sobre resistirmos ao diabo. Então vamos falar sobre a armadura de Deus e a respeito de vencermos tudo e permanecermos inabaláveis. Irmãos, de tudo que tem de ser preservado na nossa luta espiritual, o mais importante é a nossa fé. O que nós não podemos é recuar na fé, nem parar na fé, mas prosseguir na fé. O adversário não quer nos ver com fé. O diabo quer nos ver incrédulos, inseguros, cheios de dúvida, porque assim ele continua livre para fazer sobre nós a sua obra destruidora. Mas se nós preservarmos a nossa fé e no poder do Espírito Santo prosseguirmos e amadurecermos na nossa fé, não só o diabo não alcançará sobre nós desígnio algum, intento algum, como nós nos fortaleceremos no Senhor, na força do seu poder, e ele terá, sem dúvida alguma, muito problema conosco. Porque o Senhor nos faz poderosos nele mesmo, nos concedendo autoridade para, no seu poder, repreendermos o maligno, não só para que ele fuja da nossa vida, mas ainda fuja da nossa casa, fuja da igreja, e fuja até mesmo do seu ambiente de trabalho, fuja por onde você tiver oportunidade de ministrar o poder de Deus. Há essa autoridade, há esse poder, mas nós precisamos prosseguir na fé, amadurecer na fé. Então vamos lá, vencer tudo e permanecer inabalável. Essa é a armadura de Deus, essa é a figura do soldado que Paulo usa como figura da nossa luta espiritual. Eu vou andar rápido, esse texto nós já conhecemos bastante. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma coisa simples, eu ponho uma dor de estômago na irmã e ela não vem para a reunião. Mas se ela for teimosa e falar, eu vou para a reunião, a cilada não vingou, não é verdade? Eu vou para a reunião e fico sem dor de estômago. Tomai toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas, as armações, os truques do diabo. Porque a nossa luta, eu estou invertendo um pouquinho a ordem das coisas para ficar mais fácil. Porque a nossa luta é nas regiões celestes, e não contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto,
Se é assim, se a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, vencer tudo e permanecer inabalável. Então, prosseguindo esse texto, Paulo ainda nos diz: estai, pois, firmes. Ele vai descrever aqui agora a armadura de Deus. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo aqui nos fala da armadura de Deus e compara aos vários itens de uma armadura de guerra. Essa armadura é tudo o que Deus nos provê na sua graça. Graça do Senhor é aquilo que Ele nos concede gratuitamente. Graça é tudo que Ele nos dá em seus benefícios. O Senhor nos dá por mérito dEle, por bondade dEle, não por mérito nosso. Por isso se chama graça, porque se dependesse de nós merecermos alguma coisa, não receberíamos nada. E se Ele fosse nos cobrar, não poderíamos pagar coisa alguma. Então Ele nos dá gratuitamente os seus benefícios, a sua benevolência nos vem gratuitamente. O Senhor não é bom porque cobra barato. Não, Ele é bom porque Ele dá de graça e dá o que não merecíamos. Não merecíamos receber nem pagando, se pudéssemos pagar. Então o Senhor nos concede gratuitamente várias coisas. A primeira é verdade. A segunda é justiça. Terceira, evangelho da paz. A terceira é fé. A quarta, fé. A quinta, salvação. E a sexta, a palavra de Deus. Então, eu gostaria que os irmãos repetissem. Eu vou falar, os irmãos completam, tá? 1. Cingindo-vos com a verdade. 2. Vestindo-vos da couraça da justiça. 3. Calçando os pés com a preparação do evangelho. 4. Embraçando sempre o escudo da fé. 5. Tomai o capacete da salvação. E 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Bom, então nós estamos vendo a espada do Espírito, que é o único item aqui de ataque. A espada também é de defesa, né? No sentido que apara golpes. Mas de todos esses itens, é o único de ataque. Então, vamos avançar. Agora, ô Jonatas, você congela aqui, por favor. Vamos falar então sobre a palavra de Deus, como a espada do Espírito. Vamos abrir em João capítulo 8. João capítulo 8. Acharam?
Aqui, Jesus está falando com alguns judeus. E começando no 28, nos é dito assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 28, ele diz: Eu não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então a palavra de Jesus, a palavra que ele ministrava, não procedia dele mesmo, mas procedia da orientação do Pai a ele. Quando nós falamos em Deus, nós estamos falando num Deus que é misterioso, porque ele é único. Não há dois deuses, há um único Deus. E esse Deus, quando ele se revela ao homem, ele se revela em três pessoas. Há três manifestações de Deus. No entanto, ele continua um. Nós falamos em Deus o Pai, falamos em Deus o Filho, falamos em Deus o Espírito Santo. Esse é um assunto difícil na Bíblia, mas nós precisamos entender isso, a bem da nossa experiência. Há um só Deus e três pessoas. E se nós quisermos entender Deus, nós temos que vê-lo separadamente, mas sem perder o entendimento de que se trata de um único Deus, três pessoas, de tal maneira unidas numa única vontade, num único propósito, e eles agem de uma maneira tão harmoniosa entre eles, que nós vemos ali uma unidade perfeita. Eles são harmoniosos, não há conflito, eles são um, mas não tem como explicar isso com detalhes, e quando a gente começa a falar muito sobre isso, a gente acaba sempre escorregando em algum conceito errado, ou em alguma palavra imprecisa. Então, Jesus é Deus, e o Pai é Deus, mas Jesus se relaciona com o Pai numa atitude da mais absoluta submissão. E Jesus tem prazer pleno na vontade do Pai, de maneira que ele não faz nada por si mesmo. Tudo que ele faz em submissão, em obediência, sempre na orientação do Pai. E ele está nos dizendo aqui que ele não faz nada por si mesmo, ele faz conforme o Pai ensinou. Então, suas ações são conforme o Pai ensinou. As palavras que ele ensina são conforme o Pai ensinou. O versículo 29 diz: E aquele que me enviou está comigo. Jesus veio pela vontade do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai a nosso respeito.
Porque Deus, o Pai, nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que não perecêssemos, não estivéssemos eternamente na morte, mas tivéssemos vida, fôssemos vivificados. Essa é a vontade do Pai. Então Ele nos concede o Filho. Ele é enviado do Pai para revelar o seu amor ao mundo, o amor do Pai ao mundo para a nossa salvação, para sermos vivificados, para sermos participantes da vida divina, do ser divino, unidos a Ele. E Ele diz que o Pai que o enviou não o deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Ele não quebra por nenhum momento a sua unidade perfeita e a sua harmonia com o Pai, e faz sempre o que agrada ao Pai. O versículo 30 diz que quando Ele disse essas coisas, muitos creram nele. Então Jesus diz, versículo 31, aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Muitos creram nele. E Jesus agora diz: vocês creram em mim, vocês querem ser meus discípulos, vocês querem me seguir, vocês estão seguindo, ou melhor, vocês estão crendo até que ponto vocês estão dispostos a mim no seu crer? Hoje o conceito de discípulo não existe. Todos nós fomos, nas escolas que frequentamos, nós fomos alunos. Não havia uma vinculação entre nós e os professores e os mestres. Naquele tempo não era assim. Alguém, para adquirir conhecimento, não era como entrar numa escola hoje e ir aprendendo com muitos professores. Cada ano, lá no ensino básico, cada ano um professor. E depois de certa série, ele começa a ter várias matérias, cada matéria um professor. Então não há um vínculo. O professor vai lá, ministra aquele conteúdo e não se estabelece um vínculo entre o professor e o aluno. O professor está ali para ensinar e o aluno está ali para aprender. A missão do professor é que o aluno entenda o conteúdo que ele está ensinando. Não é isso? E a obrigação do aluno é ser aprovado, mas ele não tem vinculação com o mestre. Ele não faz isso para agradar o mestre. Ele faz por causa do seu próprio interesse. Eu tenho que passar de ano, senão eu não prossigo. Mas não era assim naquela época. Havia uns mestres. E quem se vinculava ao mestre, quem se dispunha ao mestre, acabava estabelecendo ali um vínculo muito profundo. E o mestre não apenas ensinava o ensino formal, a ler, a escrever, a calcular, o conhecimento da época, a ciência da época, mas ele ensinava caráter, ensinava comportamento, atitude, e passava ainda para o discípulo os seus próprios princípios de vida, os seus próprios conceitos. E o mestre, ele seria bem sucedido tanto quanto ele conseguisse imprimir naquele discípulo a sua marca, o seu caráter. Isso pouco existe hoje, não é? Talvez já em nível universitário, quando alguém tem um orientador lá no mestrado, no doutorado, né, nesse nível, talvez o orientado ali, ele se vincule dessa maneira ao orientador, e o orientador ali é quase que um mentor dele mesmo. Mas não necessariamente. Mas naquele tempo havia essa vinculação.
E Jesus está dizendo: olha, vocês creram em mim, vocês estão me aceitando, no mínimo como profeta, como alguém enviado por Deus, capaz de ensinar coisas boas a respeito de Deus. Isso é bom, vocês creram em mim, significa que eu tenho a aceitação de vocês. Mas eu vou dizer, o melhor é que vocês se tornem meus discípulos. Porque havia naquela época um desejo por parte de muitos de se vincularem a um mestre, de se unirem a um mestre. E o mestre submetia então as pessoas que queriam estar com eles a um certo critério de aprovação, a um certo tipo de vestibular. E ele podia aceitar aquele pretendente a discípulo ou não. No caso de Jesus, ia juntando gente. Ele seguia critérios diferentes para adotar pessoas como discípulo. E aqui ele está dizendo para esses que creram, porque quando diz que creram, parece que eles agora querem dar ouvidos a esse mestre. Então aqui há uma certa, como que eu diria, uma certa pretensão a se tornarem discípulos. Então Jesus, como mestre, está dizendo: vamos ver se eu aceito vocês. Há critérios. Vocês creram em mim, e parece que isso é o início de um encaminhamento para eles se vincularem a Jesus numa relação de discípulos e mestre. Mas Jesus está dizendo: se permanecerdes na minha palavra, sois ou sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. É isso que eu vou ensinar para vocês, a verdade. E o benefício vai ser, se vocês conhecerem a verdade que eu tenho para transmitir para vocês, vocês serão libertos. Então Jesus estava ali não apenas para ministrar a eles informações, não se tratava apenas de formação de caráter, não se tratava apenas de transmitir conhecimento e caráter. Jesus acrescentou um elemento aqui: libertação. Libertação. E esse assunto, libertação, provocou um mal-estar. De início, de cara, já provocou um mal-estar naquelas pessoas. Libertação? O que você está falando de libertação? Até agora eu estava gostando. Você fala que faz a vontade do Pai, fala tudo que Deus põe no seu coração, aí eu estou gostando, estou crendo, mas eu não gostei desse negócio de liberdade não. Estou precisando de liberdade não. Estou aqui para aprender algumas coisas. O que você está querendo dizer? Que eu sou escravo? Escravo de alguma coisa? Então diz assim, prosseguindo, 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles não gostaram disso. O judeu são descendentes de Abraão. Abraão recebeu promessas de Deus, e em Abraão Deus constituiu um povo, que foi a nação de Israel. E essa nação se distinguia de todas as outras nações. Então todo judeu se achava especial, e eles eram muito vaidosos disso, e eles eram até mesmo muito
orgulhosos, extremamente orgulhosos disso. Um judeu não entrava na casa de um gentil, porque ele considerava o gentil imundo. Então, entre gentios que moravam com eles, como por exemplo os do exército romano, que ocupava a região na época, eles não entravam. Por quê? Porque o romano é gentil. Eles podem estar aqui até nos dominando, mas nós ainda somos maiores do que eles, somos melhores do que eles, nós somos especiais. E até mesmo subjugado por Roma, eles não baixavam a crista. E um judeu, ouvindo outro judeu, mestre, falando a respeito de ser livre, eles são tocados no ego deles, no orgulho deles, na vaidade deles, e reagem muito mal à palavra de Jesus a respeito de conhecer a verdade e ser liberto. E eles dizem então para Jesus: somos descendência de Abraão, nós somos especiais nessa terra, jamais fomos escravos de alguém. Puxa, eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, e agora eles estavam subjugados pelos romanos. Mas nem era disso que Jesus estava falando. Ele não estava falando de uma dominação política. (34) 34 diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu não estou falando de domínio político, eu estou falando de escravidão do pecado. Estou falando de uma escravidão espiritual. Estou falando de estar subjugado não por Roma, estou falando de estar subjugado pelo maligno, pelos demônios, pelo pecado, pelo mal. O 35, esse versículo é difícil. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Parece que está dizendo aqui, o escravo não fica sempre na casa. Por quê? Porque ele não tem vinculação propriamente com a casa. Enquanto ele é daquele dono, ele fica naquela casa. Mas se o dono vender ele, por ser escravo, ele já não é mais daquela casa. Ou se ele sair livre, sair forro, de alguma forma ele comprar a liberdade dele, ele não fica na casa. O escravo vai embora. Mas o filho, não. O filho é da casa, fica para sempre na casa. Então parece que Jesus está dizendo: vocês nasceram na casa do pecado, vocês foram gerados em Adão. Se vocês fossem escravos do pecado, tinha chance de vocês saírem livres. Mas vocês estão se dizendo o quê? Filhos do pecado, para ficar para sempre. O que vocês querem? Se vocês dizem que nunca foram escravos, então vocês são filhos do pecado. É meio difícil essa ideia, né? Ou deu para os irmãos entenderem? Está dizendo: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos. Então, danou-se. Pior para vocês. Se vocês fossem escravos, vocês podiam sair livres. Mas vocês acham que não são escravos? Vocês são filhos da casa. Então, começou aí essa conversa. E o assunto foi complicando. Versículo 37. Não, desculpa, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me,
porque a minha palavra não está em vós. Um pouco antes a palavra nos diz aqui que eles tinham crido. Mas Jesus, que conhecia o coração dos homens e nada lhe passa escondido, via que no interior deles ainda havia uma intenção contra ele, e que a palavra que ele estava falando não estava neles. Parece que eles disseram: nós cremos em você. Mas Jesus diz: então vocês terão de permanecer na minha palavra, se quiserem ser de fato meus discípulos. Mas o que eu estou vendo é que a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas, 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Vocês estão já vendo para que lado Jesus está levando a conversa, né? Eu faço o que vi junto a meu Pai, e vocês fazem o que vocês veem junto ao vosso pai. Por fim, Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo, mas eles estão achando que são filhos de Abraão e filhos de Deus. Por fim, Jesus vai concluir: não são. As minhas palavras não estão em vós. Então aqui ele já definiu posições. Eu estou falando, as minhas palavras não estão em vocês, porque eu falo do que vejo junto ao Pai. Mas vocês não aceitam a minha palavra, porque vocês têm outro Pai, o vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Segundo a carne, o sangue, eles eram. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. E eles estão achando que o pai deles é Abraão. E Jesus vai falar: não, Abraão não é pai de vocês, senão de sangue. Espiritualmente, vocês não têm nada a ver com Abraão. Vocês até querem me matar. O 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus já falou, eles disseram: nosso pai é Abraão. E Jesus falou: não, vocês não são filhos de Abraão, o vosso pai é outro que não é Abraão. E agora eles estão dizendo o quê? Temos um pai que é Deus. 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Vocês não compreendem o que eu falo? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E agora ele fala quem é o pai deles. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, assassino, desde Caim, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. O diabo jamais se firmou na verdade. Quando ele era lá aquele querubim da glória, criado de maneira bela, sábia, por Deus, para servir a Deus, e Deus confiou a ele importantes funções, ele se ensoberbeceu e se rebelou contra Deus, e quis estar na altura de Deus,
e se rebelou então contra Deus. Ele jamais se firmou na verdade. Irmãos, prestem atenção nisso. O diabo, ele foi criado na verdade. Como todos nós, fomos criados na verdade. O diabo foi criado na verdade. Mas porque tem livre-arbítrio, um dia ele quis se tornar opositor de Deus. E ele não se firmou na verdade. Gente, vamos movimentar pouco aí no fundo. Presta atenção. O tempo da palavra é uma hora de respeito, reverência. Não é hora de brincar, nem de ficar no celular. Tem que ter seriedade na reunião. Senão nem precisa vir. Vamos voltar aqui então. 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Jesus está falando o tempo todo que ele vem do Pai e que quer agradar o Pai, que ele sempre agrada ao Pai, que é Deus. Mas aqui, os judeus são identificados como filhos do diabo, e eles querem agradar o diabo, tanto quanto Jesus quer agradar ao Pai e fazer os desejos do Pai. Aqueles homens, aqueles judeus que diziam ter crido nele, na verdade, eles estavam com o coração disposto ao diabo. E eles queriam agradar o diabo. Jesus queria agradar o Pai, Deus. E os judeus, achando que eram filhos de Abraão, achando até que eram filhos de Deus, ouviram de Jesus que na verdade eles eram filhos do diabo. E que tanto quanto ele, Jesus, queria agradar o Pai, esses queriam agradar ao diabo, satisfazer-lhe os desejos. E ele diz que o diabo é homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele não quis andar na luz de Deus, porque nele não há verdade. Deus é luz, e a verdade está na luz. O diabo é trevas, e o que há nele não é verdade, é só mentira, sedução, engano para a destruição. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, fala do que é da natureza dele, porque é mentiroso, e mais do que mentiroso, não é só alguém que conta mentira, ele é o pai da mentira, ele é a origem da mentira. Se Jesus é representante da verdade, ele é representante da mentira. Ele é pai da mentira, e é mais do que representante, ele é origem, gerador da mentira, porque ele foi criado na verdade, mas ele nunca se firmou na verdade. Irmão, nós precisamos nos firmar na verdade. Nós conhecemos a verdade, nós devemos odiar a mentira, devemos nos aproximar da luz, sair das trevas. O diabo nunca se firmou na verdade. Agora vamos voltar para o versículo 31 e 32 para encerrarmos e concluirmos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero que os irmãos, as irmãs observem: luz, verdade e palavra. No capítulo 8 mesmo, vejam no versículo no versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus está dizendo: eu sou luz, ou seja, eu estou na luz, eu sou representante da luz. Deus é luz, e eu vim ao mundo da parte da luz. O que significa luz? Significa o que é claro. Nas trevas tudo pode ser confundido, mas na luz tudo está evidente. Essa cadeira é verde, é de estrutura metálica. Agora, se eu estou no escuro, eu vou ficar tateando. Talvez eu diga que é uma cadeira, mas jamais vou poder dar detalhes. Jesus disse: eu venho da luz para tornar tudo claro. E o que eu vou falar para vocês é a verdade. O diabo é trevas, e o que sai dele é mentira, porque as trevas muito bem encobrem a verdade, não é? Então Jesus diz no começo desse capítulo: eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer luz às trevas, eu vim para trazer clareza, lucidez, eu vim para apresentar o que é verdadeiro. Por que eu existo? Por que você existe? Qual a razão de Deus ter nos criado? Por que as coisas são boas e ruins? Como é que eu vou entender tudo isso? Os filósofos ficam pensando e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ainda estão nas trevas e eles não podem entender a verdade. Quem sou? De onde vim? Para que vim? Para onde eu vou? Essas são as perguntas que movem a filosofia, e não se tem resposta, porque não estão na luz. Então eles ficam lidando como cegos, lidando com o mundo, com a vida, tateando, cegos, em profunda escuridão. Mas Jesus veio: eu vim para trazer tudo à luz, eu sou luz, eu vou contar a verdade. Vamos voltar para o 31. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade. Irmãos, a luz nos comunica a verdade, e a verdade nos é ensinada por meio da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é a luz, Jesus é a verdade, não é isso? Eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz. Eu sou o caminho, a verdade, Jesus é a verdade. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a luz, é Ele que brilha. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Quando Ele fala a palavra, Ele nos comunica a verdade e nós entramos na luz. Luz é o que tem a ver com Deus. Luz é o que tem a ver com Deus. Verdade é o que conta o que é verdadeiro.
a respeito de Deus e do universo criado por Deus, e a razão das coisas serem. E como é que eu entro em contato com isso? Por meio da palavra. Então Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e terão a luz da vida. Ou seja, vocês serão vivificados na luz. E aqui ele chama esse de sermos vivificados na luz, ele chama de liberdade. Ah, irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra nos ensina a verdade nos põe na luz. E o diabo não se sustenta na luz. Quando você acende a luz, ratos e baratas correm, não é assim? É horrível isso, né? Você acende a luz do quarto e você vê barata correndo. Fala, nossa, que nojo. É, mas a luz botou o bicho para correr. Amém, irmãos? Amém. Precisamos estar na luz. Precisamos estar na verdade. Precisamos permanecer na palavra. Não é isso? Se permanecemos na palavra, nós temos a espada do Espírito, poder do Espírito, a autoridade do Espírito, para nos impormos sobre o maligno e não sermos escravos do pecado. Amém? Aleluia. Então nós encerramos aqui. Vamos ficar de pé para orar, irmãos? Senhor querido, Senhor amado, livra o nosso coração da soberba daqueles judeus. Senhor, nós queremos nos achegar a Ti, ó Senhor amado. Queremos nos achegar a Ti. Ó Senhor, Tu és a luz do mundo. Queremos Te seguir. Não queremos andar em trevas. Queremos ser vivificados pela luz. Oh, a luz que nos é transmitida pelo ensino da palavra, que nos comunica a verdade e nos faz saber a verdade. Oh, Senhor, e nos liberta do poder que o pai da mentira tem sobre os homens. Senhor, não queremos ser escravos do pecado. Não queremos ser escravos do mentiroso, do pai da mentira. Queremos a verdade. O diabo nunca se firmou na verdade. Senhor, ao contrário, nós queremos permanecer na palavra. Amém. Queremos nos firmar na palavra, que nos comunica a verdade e nos põe diante da Tua luz libertadora, vivificadora. Ó Senhor querido, ó Senhor amado, firma-nos na verdade, ajuda-nos a permanecer nas Tuas palavras, conhecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, sendo esclarecidos pela Tua palavra, cumprindo toda a Tua vontade que nos é ensinada na palavra. Ó Senhor querido, confirma-nos como aqueles que se firmam na verdade. Confirma-nos como aqueles que permanecem na palavra para serem firmados no conhecimento da verdade. Livra-nos de sermos como Satanás, que nunca permaneceu na verdade, não se firmou na verdade. Livra-nos do engano, das trevas, livra-nos da arrogância, da soberba, livra-nos da escravidão, Senhor. Confirma-nos como Teus filhos, libertos, por Jesus, a luz, a verdade e a palavra. Nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.